Estamos hoje aqui no Highcast com uma convidada muito especial, Mirna Herzog. Ela é música, instrumentista de viola da gamba e outros instrumentos antigos e regente também. Muito prazer em receber você. Muito obrigada, Nelly. O prazer é todo meu, é uma honra. A honra é toda minha, porque você, assim, tem uma vasta experiência musical. Eu queria saber como é que você descobriu esse talento, porque não é um talento fácil de descobrir quando você é criança, não é uma coisa que você descobre, assim, como você percebeu que a música era o seu lugar. Interessante, tem gente que isso acontece muito cedo. Para mim não aconteceu cedo por uma simples razão. Assim, se você perguntar, o oxigênio é importante? Você não presta atenção porque você está respirando. Agora, se parar o oxigênio, você repara que é muito importante. Então, a música, para mim, é uma coisa assim como oxigênio, é uma coisa que me acompanhou a vida toda. A minha mãe tocava piano muito bem, Ivone Herzog era o nome dela. E ela, eu ouvia a minha mãe tocar, naturalmente, desde o ventre. E eu acho que isso é uma coisa, eu não posso, assim, quanto mais velho eu fico, mais eu entendo a importância disso, de ouvir música em casa. E meu avô tocava cítara, a Nicolau Schack. Vocês podem ouvir ele no Spotify, tocando cítara. Eu ouvia meu avô tocar cítara também. Nós moramos com meus avós até eu ter 5 anos. Então, eu acho que é como oxigênio. Então, mas eu nunca pensei em ser música. Aliás, muito ao contrário. Eu queria ser atriz, uma época, fiz teatro, tablado, com Maria Clara Machado. Depois quis ser jornalista, fiz o curso de jornalismo. Mas lá pelas tantas, quando eu tinha 16 anos, eu conheci, fiz novos amigos, um deles o Ivan Sérgio Nirenberg. E o Ivan me disse, eu tinha estudado piano e tal, mas larguei, falei, não, isso não é para mim. Eu acho que a razão que eu larguei, porque a minha mãe era assim, o ideal inatingível, né? Falei, nunca, isso não é para mim. A gente não gosta dessa comparação. Com pai, até mãe. Hoje eu não consigo tocar instrumento de teclado, eu toco instrumento de arco e sopro. Mas aí o Ivan falou assim, Mina, você gosta tanto de música, por que você não estuda um instrumento? Eu falei, isso não é para mim, tem que praticar muitas horas. Aí ele disse assim, mas flauta doce, um instrumento... Olha, eu nem sabia o que era uma flauta doce. Ele disse, não, é aquela... Aí ele falou, não, um instrumento barato, inclusive. Eu falei, tá bom, papai comprou uma flauta doce. Aí o papai trouxe a flauta doce, eu achei aquilo com cara de apito, mas fui pro Ivan e disse, eu te ensino flauta doce. Ele começou a me ensinar. Cara, eu achei fantástico. E foi natural. E aí eu amei aquilo ali. Aí comecei a tocar em duas, tocar junto. Eu comecei a tocar com minha mãe, que tocava piano. Aí eu falei, não, mas esse instrumento não é suficiente para mim, não. Aí eu fui a um concerto de violoncelo do Paulo Tortelier. Eu tinha 16 anos. Eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero tocar. E eu arranjei um violoncelo emprestado, que todo mundo disse, você é maluca, ninguém estuda um instrumento de arco nessa idade. Eu aparentemente sou maluca. e comecei a estudar. Não foi fácil no início. E depois, quando eu fiz 18 anos, por outras circunstâncias, que eu cheguei à viola da gamba e comecei a tocar. Realmente me apaixonei e falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. E aí deixei... E o bacana é que música antiga, que é o que eu faço até hoje, você tem muita pesquisa. Então, junta literatura, junta história, que eu adoro história, e junta teatro, porque a música barroca é a música mais teatral que tem. Sim. E tudo que eu aprendi no tablado me ajuda todo dia quando eu rejo e quando eu toco. E você, exatamente, além de você tocar, quais outros instrumentos você toca, além de violoncelo, flauta doce, viola da gamba? O meu instrumento principal é a viola da gamba, apesar que elas são muitas. Na realidade, é uma família que vem desde o sopranino, soprano, contralto, tenor. Aliás, o contralto não se usa muito, mas soprano, tenor, baixo, contrabaixo. É uma família em si. Eu toco o baixo, eu faço todo o solo, toquei com orquestra, recital, solo, tudo. Esse é o meu instrumento básico. Mas além disso, eu toco instrumentos medievais, viele, rabeca, enfim, basicamente todos os instrumentos de arco que são
que se usa na música antiga, né? E você foi aprendendo eles meio como autodidata ou você tinha alguém... Não, então, ou a partir do violoncelo? Não, eu estudei violoncelo com um professor, obviamente. Viola da gamba foi mais complicada, porque não tinha ninguém aqui. Então, eu resolvi, me apaixonei por esse instrumento quando eu passei na universidade, passei muito bem, terceiro lugar na UFRJ, para fazer jornalismo. Aí meu pai disse, olha, como prêmio, vou te mandar em julho para Nova York, para casa do meu grande amigo, Sam Streitman. E aí eu já tinha começado a tocar, a fazer música antiga com o pessoal, com o Marcelo Madeira, que era um ex-integrante do Conjunto Roberto de Regina. E ele tinha arranjado uma viola da gamba e eu estava tocando assim, eu adorava tocar, eu toco vários instrumentos de sopro também, de crumhorns, uns instrumentos que são parentes da flauta doce. Até palheta eu já toquei. Então, para mim, aquilo era uma brincadeira, mas o instrumento... E aí ele disse, você vai para Nova York, lá nos Estados Unidos vai ter cursos de verão, você pode estudar, ter aula de viola da gamba, porque eu estava tocando, assim, a pessoa que me entregou o instrumento, que veio de São Paulo, ela tinha tido algumas aulas, na hora que eu estava na porta, eu juro para você, ela falou assim, eu esqueci de te dizer uma coisa, olha, o arco a gente segura assim. Mostrou, boa sorte. Aí eu comecei... falou, fica, cuida. Aí eu comecei a tocar e eu senti tanta afinidade com aquele instrumento. Aí eu fui para os Estados Unidos e fiz minha primeira aula. Num curso, eram 12 pessoas. Aí Judy Davidoff foi minha musa inspiradora e se tornou grande amiga. Ela foi para o De Um por Um e quando chegou na minha vez ela disse, você deve ter um ótimo professor no Brasil. Não tinha. Não, era a minha primeira aula. Então eu tive imediatamente com a gamba é o déjà vu, né? Que é como se eu tivesse tocado isso numa outra encarnação. Então eu adoro olha, até hoje eu dei muita aula na minha vida, inclusive muito curso para principiante na Universidade de Bar-Ilan, Israel. Durante muitos anos eu fazia um projeto que pegava os alunos de musicologia e do zero, botava eles tocando a 4 vozes no final do curso. Eu falei para o meu marido, eu mesma me espanto que você me bota no meio das violas da gamba, as pessoas não tocam nada, eu explico o babá, eu estou feliz. Tem coisas que a gente se espanta, porque você mesmo se espanta de como você é, mas até hoje e é uma das coisas que eu espero aqui no Brasil. Aliás, uma coisa, nessa época que eu comecei a tocar, aí eu fui várias vezes a Nova York, e aí eu fundei a primeira cadeira de viola da gamba no Brasil. Há 52 anos atrás, eu tinha 19 anos. Alguém tinha que fazer, né? Alguém tinha que fazer, exatamente. Alguém tinha que fazer, e eu, com aquele amor, que eu acho o seguinte, a função do professor de música, mais do que qualquer uma, a primeira primordial é transmitir o seu amor, a sua paixão por aquilo que ele faz. E é o erro que... algum dia eu vou escrever um livro para os pais sobre o que esperar de uma aula de música para os filhos, que tem professores que matam isso, que seu objetivo sempre maior, a galinha dos ovos de ouro, você não mata a galinha, uma galinha dos ovos de ouro é a paixão. Então, isso é a sua função. E isso eu tinha para dar e vender aos 19 anos. Eu acho que isso é com tudo, né? Na verdade, a cobrança hoje em dia é muito grande para as pessoas irem para as universidades, passarem no vestibular. As pessoas nem sabem do que gostam mais, porque elas não têm tempo para explorar as paixões que elas têm. E eu acho que isso empobrece um pouco a personalidade. Com certeza. Não, as pessoas não se perguntam. Eu acho que, principalmente hoje, que é uma época de um estímulo externo que não para, né? Isso dificulta muito as pessoas, primeiro, entrarem em profundidade em qualquer assunto, porque leva tempo para se aprofundar, a palavra em si já... E elas não têm mais dificuldade de entrar em contato consigo mesmo. E saber o que gostam, o que amam. Eu acho que... Eu me lembro que na época eu achei um poema do Tiago de Mello que eu dizia, alguma coisa assim,
agora eu sei quem sou. Eu não sou muito, mas eu sou. Mas eu agora sei quem sou. Essa sabedoria é como uma árvore plantada no meio da minha vida. É uma coisa assim. Mas no momento que eu entendi isso, foi. É engraçado que eu sei o momento que isso aconteceu. Eu fui em 2 cursos nos Estados Unidos, naquela época, quando eu tinha 18 anos, e tinha coro. Mas eu fugia do coro, porque eu não gostava de que outras pessoas cantassem a minha voz. Eu ia nadar, tinha um lago lá no lugar. E aí, muito bem, chegou o concerto, eu toquei as coisas que eu tinha que tocar e fiquei assistindo o coro, que era o Requiem de Forrey. Era um lugar lindo, na beira do lago. E aí eu pensei, vou voltar para o Brasil agora, para a escola de comunicação. Eu estava nas férias do primeiro semestre. Aí eu pensei, nessa época o Brasil vivia uma ditadura militar e essa coisa de você tocar música antiga era mal vista pelos meus colegas como sendo uma coisa burguesa, uma coisa que a gente ia estar só preocupado em salvar o país, etc. E aí eu fui para um lugar que ninguém me dizia o que eu tinha que pensar. Eu podia gostar de música, era válido gostar de música, ninguém me acusava de ser nada, né? E de não. E eu falei, eu falei, vou voltar para o Brasil. Eu falei, mas eu quero fazer música, isso é o que eu quero fazer. E não houve aí eu comecei a chorar. Eu chorei aquele Requiem inteiro, porque eu entendi que tinha acontecido uma coisa irreversível na minha vida, que eu falei, eu vou voltar para o Brasil, eu vou fazer música, eu vou fazer cursos, eu vou fazer isso. E eu digo, nessa hora nasceu a pessoa que está aqui na sua frente, nesse momento. É aquele point of no return. Você não Exatamente. teve mais como voltar atrás. E você, enfim, você mesma falou, você é professora, você é regente, você toca. Como você consegue equilibrar essas paixões e esses ofícios, né? Não deve ser fácil, porque você também é doutora, você fez um doutorado, não deve ser fácil. Bom, o fato de que eu vivi até 6 meses atrás, eu vivia em Israel, né? Vivi 32 anos lá. Em Israel a gente leva um ritmo de vida alucinante. Eu acho que é o país que mais se trabalha no mundo. Assim, você tem atividades na sexta-feira, pelo menos até umas 3 da tarde, ensaios, etc. E no sábado à noite já começa a tocar o telefone. Assim, depois do Shabat. Então, você tem um dia e pouquinho. Mas como eu sou música, a gente também toca no Shabat, né? Eu não sou religiosa, eu toco. O dia favorito para tocar no Shabat. Eu digo favorito dos organizadores, né? Então, lá eu trabalhei muito e eu fiquei muito feliz de poder fazer isso. As pessoas... eu me sentia assim, como se a minha cabeça tivesse sido uma garrafa tampada que destampou e as ideias podiam sair, eu podia realizar todas elas, né? Então eu vivi, eu posso dizer, assim, pelo menos umas 3 vidas, equivalente ao que eu teria vivido aqui, 3 ou 4 vidas, porque eu teria levado tudo isso para fazer. E é um país que tem uma energia vital, uma coisa inacreditável. Então você sonha e você consegue realizar. Então não estou dizendo que é fácil, você trabalha para Dedéu, mas você realiza. Então o ano que eu fiz levou 9 anos meu doutorado, que foi um doutorado de pesquisa. Mas no ano que eu escrevi a tese, porque eu só pude escrever quando eu olhei, porque eu tinha pesquisado e eu entendi, né? Que foi uma tese também sobre violas da gamba. E foram anos que eu viajei muito toquei muito pela Europa. Nessa época ainda a internet era muito fraca, os museus não tinham colocado coisas online, então eu ia nos lugares que eu tocava, pela Europa inteira eu ia no museu, fotografava, media os instrumentos, etc. E aí, nesse ano que eu fiz a minha tese, eu toquei muito poucos concertos, sei lá, uns 3 ou 4. Então teve que sacrificar uma paixão para investir em outra. Aí eu sentei e eu escrevia de manhã e de tarde e de noite. Eu escrevia direto, eu parava para cozinhar, para não sei o quê, mas, assim, basicamente escrevia direto. E depois eu voltei, quer dizer, isso E como é que foi a decisão de ir para Israel? Porque
as pessoas muitas vezes decidem. E os judeus normalmente, muitas vezes decidem ir para Israel. Como foi essa decisão para você? Bom, eu sou filha de um sobrevivente do Holocausto, né? Então eu acho que isso é a gente sempre é sionista quando a gente sabe que a gente era para não existir. Eu só existo porque meu pai conseguiu se esconder. Meu pai não foi para campo de concentração, ele passou a guerra toda se escondendo. Então, eu e meu marido, a gente sonhava sempre em ir para Israel, assim como um sonho. E as pessoas, quando são jovens, têm essa ilusão que eles vão ser jovens para sempre, né? Então, chegou uma hora que acho que juntou quando acabou o governo militar no Brasil, veio um governo civil, mas com muita corrupção. Foi na época do Collor que a gente foi embora. Então, teve aqueles escândalos todos e tal. Então, os nossos filhos estavam crescendo, aí a gente falou, olha, é agora ou nunca. Ou a gente vai para Israel agora, ou a gente vai envelhecer como dois velhos chatos, dizendo, poxa, se a gente tivesse ido... Aí a gente falou, como a gente não tem 2 clones para mandar em nosso lugar, vai ver se é bom, vamos, porque é agora ou nunca. E você pode trabalhar de qualquer lugar. E ele é psicanalista, ele psiquiatra e psicanalista, ele é o Feldman. E ele também estava nessa mesma... Claro que não é fácil. Ele sabia hebraico, que na profissão dele é fundamental, né? Porque ele falava hebraico de casa. Ele falava hebraico de casa? Porque os pais tinham vivido em Israel em épocas distintas, né? Então falavam hebraico com ele. Então, graças a isso, ele já começou a consultar e teve até hoje ele dá supervisão para o pessoal de Israel, né? Acho que ele deu supervisão para metade daquela sociedade de psicanálise lá. Mas enfim, mas foi um passo assim... Foi ousado. Foi ousado. A gente com 3 filhos, os filhos tinham 11, 14 e 17. Foi o último, eu falei, igual a janela, sabe, a janela da terceira dimensão, que você pula para lá, a gente pulou. Tem que ir. E aí as pessoas diziam aqui no Brasil o seguinte, metade dos amigos diziam assim, tem certeza que vocês vão voltar. E os outros diziam, tem certeza que vocês vão ficar. E a gente dizia, temos certeza que a gente não sabe. Porque a vida leva a gente para caminhos que a gente não imagina. Imagino que a música tenha te levado para vários lugares que você, de repente, não esperava nem conhecer. Inclusive dentro da própria música, porque eu, por exemplo, não esperava reger. Aliás, também não esperava nunca fazer doutorado, nem pesquisa. Eu publiquei um montão de artigos em lugares importantes, nos principais periódicos que tratam de música antiga. Uma coisa que eu não pensava nunca fazer isso. Eu lia avidamente e tal, mas aconteceu. Quando eu fui lá, eu sabia tocar e ensinar. Então, eu fui na Universidade de Bar-Ilan. Aí eu fiquei pensando assim, um dia eu estava na minha cozinha, pensei, Mirna, como é que você vai fazer? Você toca a viola da gamba e nenhuma instituição em Israel tem viola da gamba. Como é que você vai fazer? Eu vou trazer a minha viola da gamba. Aí eu parei, aí eu falei, é por isso que eu vou conseguir ensinar. Porque eu era conhecida nos Estados Unidos já, que eu fui para lá, eu tinha 40 anos, então o pessoal me conhecia. Eu vou fazer uma campanha na Sociedade de Viola da Gamba. Aí eu fui para a Universidade de Bar-Ilan e falei, olha, eu posso ensinar a viola da gamba, eu garanto a você, se você me der um emprego, eu vou conseguir doações. E bingo! 4 violas da gamba eu consegui para a Universidade de Bar-Ilan pelos Estados Unidos. Pelos Estados Unidos, pela Sociedade Americana de Viola da Gamba. E ensinei muita gente, inclusive a gente usou também em muitas gravações. Aqui na mesa tem alguns discos, por exemplo, Wind and Sea foram 2 gambas da Universidade, 2 violas da Universidade de Bar-Ilan que a gente usou. Aqui não tem violas da gamba, tem instrumentos antigos, mas Oh Pray for the Peace of Jerusalem também. Então, mas eu acho que uma coisa importante na vida é você estar aberto, não pensar dentro da caixinha. Não é ser maluco, não é isso, mas é você poder ter ideias e dizer, não, isso sim, isso não, isso... você poder ouvir e, de repente, você diz uma coisa que
que não parece fazer sentido e, de repente, tem sentido. Esse disco, por exemplo, Wind and Sea, a pessoa foi uma das primeiras coisas que eu fiz no início de 2003, mas foi um dos primeiros concertos que eu fiz lá, porque eu fui para um festival e eu queria vender um concerto de música de Shakespeare. Foi o meu primeiro álbum. Os álbuns da gente, aliás, se alguém quiser ouvir, procura pelo meu nome ou pelo nome do conjunto, mas tem vários. Ensemble Phoenix, escrito como em inglês, ou pelo meu nome, vocês vão ver, tem um monte, todos os discos que já saíram do conjunto estão lá. Então, a diretora desse festival, Hana Tsuru, ela, sabendo que eu sou brasileira, disse, então, eu adoro música brasileira, Dorival Caymmi. Eu falei, eu conheço o Dorival, a família dele e tal, sou muito amiga da Estela. Você tem que fazer, coloca canções do Dorival Caymmi com as canções elisabetanas. Aí eu falei, não, como assim? Como assim? Como assim, né? Como assim? Aí depois falei, olha só, isso não é uma má ideia. Não é uma má ideia. E o meu filho, Davi Feldman, ele era garoto ainda, mas ele sempre foi um arranjador incrível, ele é um excelente, um incrível pianista de jazz, já desde garoto, desde criança todo mundo já era professor dele, chamava ele de pequeno Mozart. ele naquela época, ele tinha uns 17 anos, eu falei, o Davi, ele é capaz de fazer um arranjo desse. Aí falei para ele, Davi, você não quer fazer uns arranjos aqui para mim, para o Conjunto Fênix e tal? Mas você tá maluca. A importância de confiar. Aí eu falei, não, eu sei quem pode cantar isso com a gente. E ele fez, e foi um sucesso estrondoso. Só que a gente fez com outras canções, a gente fez uma coisa como essas canções, tudo com instrumentos antigos. Aí as pessoas todas dizendo, vocês têm que fazer um programa inteiro disso. Isso parece as Baquianas, falaram. Aí eu tive essa ideia de fazer um projeto que é Caymmi e Vila Lobos, tudo com instrumentos antigos, que é um dos projetos mais lindos que eu fiz na vida, e que o Caymmi gostou tanto que ele gravou uma bênção, está no disco. Que bom. Então, quer dizer, isso tudo porque quando a Hana Tsuru me disse, e eu falei, não, sou como você é. Maluquice. Fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Não tem nada a ver. Aí eu falei, por que não? E eu acho que isso é uma coisa, quer dizer, não é para a gente abraçar qualquer ideia que passa pela cabeça da gente, mas a gente tem que ser capaz de abrir a caixinha, né? É por isso, aliás, que, digamos, eu estou aqui, a gente morou 32 anos em Israel e um filho estava aqui, outro está em Nova York há muitos anos, e o terceiro foi transferido pela Intel para a Califórnia. Ele trabalha na Intel. Então, eu resolvi que ficar sem filho e sem neto não tem nada a ver para mim, pelo menos. Até porque você sempre teve a casa cheia, né? Você foi para Israel com a casa cheia. Exatamente. E nós nos damos muito bem, todos nós, graças a Deus. Eu adoro a minha família. Eu falei, não tem nada a ver com tudo que o Conjunto Fênix, que eu criei lá e dirijo, comemorando 25 anos, com tudo que era minha casa, né? Eu falei, não é possível. Então, eu vim para o Brasil e dentro dessa ideia de que você não tem que botar limites que não tem nada a ver na sua vida. Eu vim e eu estou fundando a ala brasileira do Conjunto Fênix e me chamaram em 26 para fazer parte de um festival na Croácia, inclusive para dar uma orientação, porque é um festival que vai falar do Brasil. Uhum. Então eu fiz isso e sugeri vários conjuntos de colegas e sugeri o Ensemble Fênix total, juntando pessoal de Israel e pessoal daqui. Então vai fazer bem bolado, uma junção. Porque eu acho que o intercâmbio é muito importante, né? E ajuda, a gente ganha muito estando culturalmente, musicalmente. Eu tenho aqui o conjunto, a gente começou a trabalhar pessoas de primeiríssimo time aqui no Brasil. São quantas pessoas? Olha só, o núcleo de pessoas, para fazer projetos de câmara, nós somos uns 7. Tem Tomás Soares e a Luísa de Castro, que são violinos, Roger Ribeiro, que também toca violino barroco, mas vai tocar viola barroca,
Tem um rapaz que deve trabalhar com a gente, que a gente vai agora começar, chama Kayami Satomi, que é um violoncelista fantástico. Tem o meu antigo contrabaixista maravilhoso, queridíssimo, Ricardo Medeiros, que vai fazer o contrabaixo. Temos um cravista fantástico também, Eduardo Antonello, um cara de uma criatividade extraordinária. A Laura Ronay, que é flautista fantástica. Então, tem um grupo muito, muito bom assim, que é o núcleo, né? Então, eu quero fazer com essas pessoas, e eu estou agora fazendo contato com um conjunto excelente que tem no FRJ, Sacra Vox, para ver se a gente consegue fazer coisas juntos. A gente está justamente estudando uma parceria para fazer os projetos grandes, né? Eu, logo antes de vir para cá, aliás, no dia que eu avisei ao meu conjunto que eu vinha para cá, 3 dias antes do 7 de outubro, no dia 4 de outubro, eu avisei, estou vindo para o Brasil. Foi quando eu regi o grande credo de Dom Pedro I. Primeiro, as pessoas não acreditam, mas é Dom Pedro I. Fizemos a única gravação mundial que tem desse credo de Dom Pedro, com uma orquestra de instrumentos de época. Então, eu estou querendo, enfim, eu estou trabalhando o núcleo, e a gente, sempre no Fênix, a gente fazia concertos pequenos de música de câmara, pequenos no sentido de pouca gente, e o grupo grande nos projetos grandes, que eu espero poder fazer aqui. Mas isso é um assunto... mas vocês estão, na verdade, num um renascimento. É um renascimento, de certa maneira, mas também é uma expansão, porque você está trazendo algo que já existe para cá, que aqui vai renascer através das sementes que você está plantando, com o seu talento, com o seu esforço e com as amizades que você tem na música. Não, quer dizer, muita coragem. Não, pois é, você vai recomeçar... Mas tem uma coisa muito boa de renovação, né? Sim. O pássaro renasce das cinzas. Então, e tem uma coisa, eu adquiri um know-how imenso. Eu trabalhei com muita gente da Europa também, o tempo todo em Israel. Trabalhei muito com fiz parte uma época, toquei como solista e trabalhei com a Orquestra Barroca de Jerusalém. O diretor, meu grande amigo, meu partner, a gente fez muito concerto juntos, viola da gamba e cravo, David Schemer. Então, eu adquiri um know-how muito grande. Então, eu, assim, me considero como um cozinheiro que sabe cozinhar. Eu preciso de bons ingredientes, aqui tem. E agora, tudo que eu preciso é do apoio da iniciativa privada. Porque lá em Israel, como subsistia o Conjunto Fênix? Como é que a gente conseguia fazer o ano passado só saíram 3 álbuns, né? Mesmo com tudo que aconteceu. Com a mudança, a guerra, com tudo, porque a gente tinha o apoio do público no sentido, lá em Israel o preço da entrada é um preço realista, então você consegue concerto de música de câmara, lá eu não preciso de patrocínio nenhum, porque eu consigo pagar só com as entradas das pessoas que vão. Eu preciso do patrocínio. Fora isso, eu tinha o apoio do Ministério da Cultura de Israel, que todo ano me dava uma quantia que me ajudava a fechar a conta nos projetos grandes. Eu regi oratórios, óperas, inclusive fiz uma ópera com a ópera de Israel, a ópera, né, israelense. Fiz uma ópera chamada Os Piratas, lá com a ópera. Mas tudo a gente tinha o apoio do Ministério da Cultura. Então, aqui, isso não existe. Não existe, né? Porque você não recebe dinheiro do Ministério da Cultura. Você recebe, você tem a Lei Rouanet, você tem que arranjar um patrocinador. Agora, como eu acabo de chegar, você tem que ter um conhecimento, chegar até o patrocínio. Então, esse programa é ótimo. Se alguém tiver curiosidade, bota lá meu nome, Mirna Herzog, no Spotify, bota no YouTube, ouve, vê. Poxa, seria legal ter um trabalho desses aqui. Nós estamos precisando de quem nos ajude, porque eu não tenho outro recurso. Porque lá eu tinha essa possibilidade de fazer... E investimento e disseminação de cultura não só brasileira, como de lá, porque eu sei que você tem muita influência judaica na sua música, até pelo que você me contou antes da gente começar,
da sua familiaridade, né? E da sua linhagem de rabinos. Eu achei isso muito curioso. Eu queria que você falasse um pouquinho de como isso te influenciou também. Na sua vida e musicalmente, né? Eu descobri isso relativamente tardiamente. Eu descobri isso quando eu fui a Israel ainda como turista, logo antes de eu emigrar, e que eu fui visitar um pessoal religioso da minha família em Bnei Brak. E aí eu disse para eles que o meu marido era descendente do Maharsha, que é um rabino muito importante. E eles falaram, você também é de uma família de grandes rabinos e tal. Eu falei, como é que vocês sabem? A gente tem o Sefer Ichus, né, o livro da genealogia. Aí me deram uma cópia. E meu pai realmente tinha me dito que na nossa casa, na casa do meu avô, na Polônia, tinha uma biblioteca com muitos livros escritos pelos nossos antepassados, com letras de ouro, coisas assim, mas que tinha sido tudo destruído. Mas o pessoal de Bnei Brak foi o irmão do meu avô, que saiu antes da guerra. E aí estava lá no livro da genealogia que foi feito, tinha lá o nome de uma série de rabinos, inclusive Moshe Isserles, que é o cara de Cracóvia, o grande rabino de Cracóvia. E aí, quando apareceu o Jenny.com, você bota os nomes, e aí, de repente, apareceram os nomes dos outros rabinos. Então, está lá o Maharal de Praga. Eu mesmo sou descendente do Maharsha, coisa que eu não sabia. E até o Rashi. Então, eu fiquei mais... quer dizer, a razão por que a gente descende de tantos rabinos é porque eles faziam casamentos com os filhos de outros rabinos. Então, nós somos primos de nós mesmos várias vezes. Sim, E eu, depois de casada, 40 anos, descobri que eu era prima do meu marido sem nunca ter... Eu não sabia. Eu só vinha saber... eu não sabia nada, só sabia essa história do meu pai. Só quando eu fui a Israel que eu descobri. Porque é difícil, às vezes, você remontar, né? Com tudo que aconteceu, com o Holocausto, muitas coisas se perdem, falando até de patrimônio físico. E aí você não sabe, muitas vezes, de onde você veio lá atrás, você não consegue fazer essa pesquisa por si só. E aí hoje, com a tecnologia, a gente, de fato, já consegue. Não, é incrível. Então, isso explica para mim, assim, muitas coisas, muitos sentimentos fortes de identificação, e essa coisa de ir para Israel, que quando eu olho para aquela lista, eu digo, bom, no wonder, como se diz, não é à toa, né? Faz sentido, você olha isso, aparentemente existe alguma coisa atávica que fica na gente. Então, isso é uma coisa muito importante também em muitos projetos que eu fiz em Israel, por exemplo, esse disco, Reze pela Paz de Jerusalém. E eu procurei sempre fazer coisas também. Eu acho o seguinte, eu vou falar uma coisa talvez um pouco pretensiosa, mas eu me sentia sempre como se eu fosse uma ponte entre mundos diferentes. Então, por exemplo, esse disco eu fiz com um pastor cristão árabe, que é o nosso tenor nesse projeto. Eu fiz durante 7 anos um projeto maravilhoso que vai sair em disco agora, eu só preciso ter tempo para editar. Chama-se Convivência, que é sobre o passado conjunto das religiões. Então nós tínhamos éramos das 3 religiões. Tínhamos além de músicos judeus e tal, tínhamos uma cantora cristã e um percussionista muçulmano. E ficamos grandes amigos. Foi um projeto maravilhoso. Então, eu estou sempre procurando fazer pontes. Eu espero que eu agora aqui, eu continuo sendo a regente e diretora do Conjunto Fênix de Israel. Eu espero voltar o ano que vem para fazer mais vezes um projeto que eu fiz uma vez só lá, que é um projeto que eu quero fazer aqui também, Susana, que é um projeto feminista, quer dizer, no sentido de mulheres. Para mulheres. Contando a história de como na Bíblia já tem, como Susana no caso, como ela não quer ter relações com 2 juízes, eles vão e contam mentiras a seu respeito e ninguém acredita nela porque ela é mulher. E ela diz, eu vou morrer porque eu sou bonita. E, enfim, finalmente chega o profeta Daniel e desvenda tudo, e ela é libertada, mas eu fiz isso, foi um dos últimos projetos que eu fiz lá, devo voltar em 26, mas eu estou querendo juntar
quando fizer o festival na Croácia, nós vamos juntar os conjuntos, o Fênix, né? Eu considero que o Brasil vai ser uma asa do pássaro, né? Sim. Então, às vezes eu penso, pode parecer uma coisa também pretensiosa, eu penso, talvez não seja à toa que eu voltei para cá, porque eu acho que eu tenho muita coisa a oferecer de toda a experiência que eu angariei esses anos. Além disso, eu tenho uma boa resistência à frustração, né? Isso é sempre bom. Eu acho aprender. que isso é uma coisa importante. As pessoas dizem, minha irmã, é chato, eu não sei se a pessoa vai querer, vai se interessar. Eu digo, olha, eu sou catedrática em receber não. Não se preocupe. O não você já, você já tem. Exatamente, não você já tem. Então, eu acho que as coisas, quando tem que acontecer, vão acontecer. E tem um time maravilhoso aqui. Agora eu estou fazendo aquelas coisas, ver o budget exatamente, quanto a gente precisa, quanto custa cada concerto, quanto custa o transporte do cravo, quanto custa... Tem muita burocracia que a gente que é de fora... Eu sempre digo que tocar um concerto é a coisa mais fácil que tem. Fazer o concerto é acontecer... pré. Mas... eu acho que tem uma coisa... Como eu comecei a fazer música profissionalmente tarde, apesar que ela... Quantos anos? Eu comecei a fazer... Quer dizer, eu comecei a tocar violoncelo, eu tinha 16 anos e meio. Né? E que eu realmente falei, isso é... E eu comecei minha vida profissional tocando aos 18 anos. Mas tem muita gente que já é treinado para ser músico desde pequeno. Começou a tocar violino aos 5, 6 anos. E tal, vai. E as pessoas, às vezes, não se dão conta... Melhor dizendo, as pessoas são treinadas que tocar notas é bom. Você tocou as notas, maravilha. Isso para mim não. Eu só enfrentei o trabalho de tocar as notas porque eu queria a música atrás das notas. E eu acho que isso digamos... Isso exige uma maturidade. E eu acho que o fato de eu ter começado mais tarde e ter tido feito um esforço. Eu com 17 anos, 16 anos e meio, puxando arco no violoncelo, sabe? Estava aprendendo como é que puxa. As pessoas da minha idade estavam tocando quartetos. Mas entendeu? Então tem uma trajetória individual. Exatamente, mas isso foi bom. Constrói. Isso foi bom, porque quando chega algum músico para mim e começa a tocar notas, eu falo, vamos olhar para a música. Né? É como, assim, para dar uma ideia melhor, é como se ter uma pessoa falando palavras sem prestar atenção. A pessoa aprendeu a falar palavras, é como tocar notas. É como juntar palavras para escrever um livro sem pensar na história por trás. Ou como pega uma pessoa e diz assim, você quer ser ator? Tá aqui esse texto, lê esse texto. E aí a pessoa diz, bom, eu posso falar, eu posso ler as palavras, é a mesma coisa de tocar as notas. Mas... você tem que entender o que está ali. E quer dizer, isso é uma coisa que, para mim, é para isso que eu fui aprender música. E não porque é para tocar notas. Né? Então, isso me ajuda muito, porque eu tenho aquele sensor. Começou a tocar nota ou começou a cantar notas. O que você gosta de ouvir em casa? Porque as pessoas me perguntam, porque como eu, enfim, falo de cinema também... As pessoas falam assim, mas você só assiste aquilo que você vai falar? Eu falo, não, eu assisto e aí, de repente, se surge... Mas no meu tempo livre, algumas coisas eu tenho que assistir por causa do meu trabalho. Eu imagino que você tenha que ouvir coisas por causa do seu trabalho. Mas eu busco, no meu tempo livre, assistir coisas completamente diferentes. Não importa o que seja. E, às vezes, até surge alguma coisa, eu falo, nossa, eu podia falar disso, eu podia... Mas o que você escuta que no seu tempo livre? Tem a ver com o que você trabalha, inevitavelmente? Tem a ver com que o problema é esse tempo livre. Relativo. Né? Quer dizer, é relativo. Mas eu escuto coisas, obviamente, que têm a ver com o meu trabalho. Eu adoro escutar piano. Então, eu adoro escutar... Por causa da sua mãe também, né? Por causa da minha mãe e adoro escutar meu filho. Né? Isso Então, adoro os discos dele, do David Feldman, são maravilhosos. Ele tem essa coisa também de que ele faz sempre música. O Davi nunca toca nenhuma nota por tocar. E ele tem uma coisa que eu admiro muito, que
ele sempre teve isso, que eu achei incrível. Como pode que ele, garoto, tinha isso, a noção do valor do silêncio. O valor de você poder estar aqui e agora tocando. Que não sair... Não. Para, toca, entra. Eu adoro ouvir ele tocar. Ele, para mim, é uma grande fonte de inspiração. Gosto de ouvir tocar pianistas, em geral, música de piano. Todo tipo de música orquestral, etc., de música romântica. Brahms, adoro Brahms, por exemplo. Enfim, eu ouço um menu bem variado, mas, digamos, na metade, vamos dizer, metade eu ouço coisas que têm a ver com música antiga. Eu acho que eu não quero ouvir música antiga, não quero ouvir só coisas totalmente fora. Eu gosto de música popular brasileira também, claro, né? Mas, assim, essa coisa de ouvir organicamente acaba indo muito para esse lado, né? Não, é que, em geral, eu ouço... Eu ouço... Lá em Israel, eu passava muitas horas no carro, né? Porque você viaja muito para todo lugar. Porque tudo é perto, então eu morava em Ranana, aí eu tinha ensaios em Tel Aviv, por exemplo, eu tocava em Tel Aviv, Jerusalém, Haifa, o tempo todo na estrada. Então, eu já fazia o menu que eu ia ouvir. Então, eu ia no carro ouvindo as coisas, escolhia as coisas. E estava sempre lá, a gente ouvia muito CD no carro, uma grande parte do tempo, né? Estava lá sempre os CDs do Davi, do meu filho, e que eu adoro, e como eu falei, é uma inspiração para mim, a maneira como ele toca, é um músico que eu respeito. E pode ter certeza que pai músico e mãe música é muito mais exigente do que outras pessoas. Mas eu acho que você tem uma aproximação com a música muito do feeling, muito afetivo. Eu não acho que você tenha... Talvez eu esteja errada pela impressão, mas pela forma que você fala do seu filho, que inclusive é linda a forma que você fala do seu filho, você... Parece que eu tenho uma sensação... Eu tenho uma sensação falando com você muito de liberdade. E eu acho que você... Não acho que você tenha... Talvez ele tenha sentido cobrança. Não, mas você, não, mas eu sei acho se não, você... a gente... Talvez disciplina. Não, a gente trabalha junto porque... No sentido de que ele salva as minhas gravações. Por exemplo, vou dar um exemplo. Exatamente, vai fazer um ano, nós lançamos um álbum que se chama Leonora Duarte, Palácio e Sinagoga. Aliás, eu recomendo que Então, o que foi? Esse programa a gente fez na sinagoga do Hospital Shaarei Tzedek, em Jerusalém. Fizemos 2 concertos, um atrás do outro. E esse programa é sobre os judeus de Flandres. Então, a Leonora Duarte era filha de um joalheiro real, o Gaspar Duarte, que tinha uma mansão na Antuérpia. E ele fazia joias da coroa, né? E ela foi a única mulher que no século XVII ela compôs músicas para violas da gamba. Ela compôs 7 sinfonias a 5 violas. Então, nesse programa, eu botei a música da Leonora Duarte e a música de músicos importantes da época, que a Casa dos Duarte era um centro cultural, outros músicos que frequentavam a Casa dos Duarte. E a música ali ao lado da Sinagoga Portuguesa de Amsterdã. E como é que eu cheguei a essa música? É que eu regia um coro do qual fazia a filha do regente do coro da Sinagoga Portuguesa de Amsterdã até 1933, David Ricardo. O David Ricardo ele foi para Israel e quando os nazistas ocuparam Amsterdã, ele entendeu que tudo ia ser destruído, então ele começou a escrever de memória toda a música da Sinagoga Portuguesa da Sinagoga Portuguesa de Amsterdã. E esse conjunto de coisas está no Arquivo Nacional em Jerusalém, na Sifriá Leumit. E a filha dele, ela me deu um CD com tudo esse material. E ela falou, faz. Eu falei, pai, mas logo eu que hebraico, vamos dizer, eu falo bem hebraico, mas não é o meu forte. E aí eu tive a ideia de juntar. Então nós fizemos esse concerto e as pessoas choravam no concerto.
E os meus cantores, obviamente, que eu tendo vindo do teatro, é óbvio que o que eu quero? O texto. Então, eram pessoas que falavam hebraico, que hebraico é a língua deles, e cantaram em hebraico a música. Isso é uma coisa... Estou dizendo, as pessoas choraram nos 2 concertos. Então, eu falei, cara, preciso fazer um disco disso, fazer um álbum. Acontece que passavam ambulâncias, porque era a sinagoga antiga do Hospital Shaarei Tzedek. Então, numa rua principal tinha barulhos e tal. Então, eu falei, Davi, salva. Então, eu trabalho muito com ele. Quer dizer, quando eu falei que ele salva, ele literalmente salva. Só ia um disco por causa do Davi, que fez milagres lá para salvar o som. Mas ele faz a masterização de todos os meus projetos. Então, a gente senta profissionalmente. Divide divide, quer dizer, cara, ele sabe muito bem que eu nunca vou fazer nenhuma picuinha com nada, que o meu problema é totalmente musical, e ele também. E se ele disser, olha, mamãe, isso aqui, tarará, perfeito, a gente discute, a gente se respeita. Então, sinceramente, nunca tivemos um problema, porque nós somos... É como aquela coisa, a gente diz de brincadeira, eu e Davi, né? Tem certas pessoas que vêm tocar com a gente, que a gente diz assim, deixa o ego em casa. Porque quando os melhores músicos que eu toquei, a música é mais importante do que o ego. É mole trabalhar com eles, porque eles têm um objetivo, é a música. Então, no meu caso, com o Davi, a gente senta, o nosso objetivo é música, então a gente não tem outras... Vocês têm a mesma ética de trabalho. A gente não tem outras considerações. Então, não tem outras considerações, né? Se mais pessoas fossem assim, talvez as coisas funcionassem de forma mais humana e menos mecânica, né? A gente estava falando outro dia sobre a questão do foco. O Davi estava dizendo, olha só, quantas vezes a gente atualmente consegue sentar e ouvir um álbum, só fazer isso. Ficar totalmente com foco nisso. É muito difícil. Eu ouço sempre que eu estou, quando eu estou. Antigamente, quando eu dirigia, eu cozinhava, né? Então, em Israel, obviamente, em Israel a gente não tem empregada. E eu me habituei com isso. Então, enquanto eu cozinho, eu estou ouvindo, então, que interessante, tarará. Eu vou o tempo todo estou cozinhando. Mas está na dupla função. Mais dupla função, né? Então, eu falei pensando, você tem razão. Quer dizer, é uma questão do foco, é um dos problemas maiores no nosso tempo, né? Sim, porque a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo e a gente, quando faz tudo ao mesmo tempo, não faz nada 100%. Você vai receber um prêmio agora pelo seu trabalho com regência. E eu queria que você me explicasse um pouco qual é o... Assim, eu gosto muito de cultura, eu ouço muito música, mas eu sou um pouco ignorante em algumas questões. O trabalho do regente, porque a gente vê, quando a gente está num concerto, e parece que é uma coisa muito teatral. Mas... Uma boa pergunta. Mas eu desconheço, de fato. Se eu desconheço, eu estava esperando o gancho. Eu vou dizer, o que você vê num concerto, assim, de fora, você vê uma parte só do trabalho do regente. A parte que você vê é o seguinte, você vê o regente dando entradas, cortando frases, pedindo mais forte ou mais piano, e você, em geral, não vê, porque o regente está de costas para você, a expressão facial do regente. Por exemplo, se o regente está regendo um coro, né, você não vê o que está acontecendo. Mas, quer dizer, nesse momento, ele está sinalizando para o coro. Eu peguei 2 vezes Covid e as 2 vezes do mesmo coro, porque eu estou virada para o coro. Mas ele está sinalizando coisas, mas que coisas são essas? Aí é que é o trabalho principal. Qual é o trabalho do regente? Primeira coisa, o regente tem que pegar a peça e entender o que está escrito ali. E o que quer dizer isso? Por exemplo, andamento. Quando você pega uma peça musical, está escrito certas palavras que indicam se é devagar, se é rápido, quão rápido ou quão devagar é. Né? Então, por andante é uma coisa andada para frente. Adágio já é uma coisa mais devagar.
Então, tem indicações de se a coisa é em 2, né? Se é em 3, em 4. E isso influi totalmente em como as frases estão construídas. Então, parece uma coisa simples, mas não é assim. Eu fiquei surpresa. Aliás, um cara escreveu um livro sobre isso. The Complete Conductor, Gunther Schuller, um regente, que ele disse que ele, como trompista da Filarmônica de Nova York, inicialmente, ele ficou surpreso de ver que cada regente, como os regentes vinham, os maiores regentes não faziam o que estava escrito na música. Então, por exemplo, eu fui uma época reger uma abertura de uma ópera de Mozart que está escrito o ordinal andante em 2, quer dizer, para frente, 1, 2... Você tem que enfiar aquelas notas naquelas batidas. E as pessoas, todas as gravações faziam adágio em 4, quer dizer, 1, 2, 3. Então, aquelas notas todas ficavam espalhadas. É outra música. Completamente diferente. Então, você tem que, para começar a entender os andamentos. Então, no meu caso, por exemplo, eu fui reger o Credo de Dom Pedro, obras do José Maurício Nunes Garcia, saíram em álbuns, tá tudo no Spotify, tem vídeos também. Então, fui lá. Aí eu digo, bom, qual é o significado dessa palavra nessa época? Porque muda. Vivace muda. Vivace quer dizer coisas diferentes, em épocas diferentes. Então, lá fui eu, dicionário da música, fui lá procurar. Graças a Deus, na internet é fácil. Antigamente, eu ia para a biblioteca da Universidade de Barilã, fui lá procurar. Então, a primeira coisa que eu faço é a pesquisa do significado naquela época, naquele momento, porque no Barroco não é a mesma coisa do que no século XIX, por exemplo. Então, a primeira coisa que você faz... daí você já fez uma grande coisa no que você... É um trabalho de pesquisa absurdo. Você faz um andamento, então você escolhe. Aí você já informa o coro, por exemplo, a orquestra, qual é o andamento. Aí, só daí você já definiu uma coisa importante. Outra coisa, você tem que ajudar as pessoas a definirem as frases. Como é que vão ser as frases que eles vão fazer? E, então, você tem que entender como que o compositor construiu. Eu me sinto como uma criança que pegou um brinquedo e desmontou todo para montar de novo. Eu digo, ele fez isso, olha só, ele criou várias frases que o acento é assim, e depois ele mudou a maneira, o apoio da frase, por exemplo. Fui à praia, mas gostei de ir na casa do fulano. Então, eu fiz taratá. Então, mudei aqui o acento. Mas então eu tenho que comunicar isso. Então eu comunico através dos meus gestos, né, naturalmente. Então o tempo todo eu estou... tem pessoas tocando, se alguém tocou alguma coisa errada, eu digo, olha, isso aqui não está certo e tal. Isso em geral ocorre pouco. Isso é antes, tudo isso, o trabalho maior do regente é antes. Por exemplo, quando eu fiz o Requiem do José Maurício, eu fui trabalhar com um coro judeu, estou fazendo uma obra cristã. Por isso que eu falei que eu sou uma ponte. Então, eu fui lá fui eu para Galiléia fazer ensaios com o coro, antes dos ensaios de coro e orquestras solistas. Eu falei, gente, olha só, nós estamos aqui em 1816, no Rio de Janeiro. Está lá o corpo da pessoa ali, a gente está cantando e o corpo está ali. E a gente está pedindo há tempo coisas, a gente está com medo, a gente pede para ser poupado e tal. Por quê? Porque não tem antibiótico. Porque nós podemos ser os próximos, mas nosso filho, o nosso neto, a nossa criança provocando. Então vamos primeiro. Então eu falei, a gente não está cantando uma coisa trivial. Não é para chegar e cantar Requiem. Não. O que a gente está dizendo? Então, frase por frase, eu fiz o coro dizer de maneira dramática aquilo com os acentos onde há cansa, porque em geral os acentos são de acordo com as palavras também. Quando eles conseguiam frase por frase diziam, ok, agora podemos cantar esse trecho. Resultado, a crítica que eu tive, graças a Deus, foi eletrizante. A crítica que saiu. Mas por quê? Não é à toa, não é porque eu saí agitando os braços e tal, não. Então, quando eu olhava para eles, eu lembrava a eles coisas que a gente tinha falado. Então,
as pessoas realmente cantaram, nem era um coro, inclusive já com vozes maduras, que tem menos brilho e tal, mas as pessoas deram a alma lá porque a gente trabalhou. Foi um trabalho de meses. Não, nem foi. Porque eu sei trabalhar de uma maneira muito nekudatit, muito pontual. Eu sei exatamente como que eu vou obter aquilo. Vai extrair. Não, então, nós fomos fazendo e depois tem aquela coisa da afinação barroca, que é diferente. Então, lá em Israel, eu tinha herdado do Davi um Korg M1, de quando a gente foi para Israel. Aí eu descobri um jeito de colocar afinações barrocas nele, então eu dava para o regente do coro, falei, proibido cantar com piano, por favor, cante, faça o acompanhamento só nesse órgão, nesse sintetizador, para eles habituarem com a afinação barroca, que é diferente, que o que ela faz faz com que as coisas consonantes sejam muito repousantes, como você não consegue com o temperamento igual do piano, e por contraste as coisas terríveis, as dissonâncias, ficam muito mais terríveis, né? Simplesmente por contraste. É como você ter um vidro limpíssimo e botar uma sujeira, você vai ver muito mais do que se tivesse distribuir a sujeira igual pelo livro, né? Pelo vidro. Então tem um know-how na regência, quer dizer, a primeira coisa eu tenho que saber, eu tenho que entender aquilo ali para saber o que eu quero. Uma vez que eu sei o que eu quero, eu começo a ver. Aí eu desenvolvi vários métodos de obter o que eu quero rápido, né? Porque lá em Israel tudo é vertiginoso, né? Você falou que é um ritmo. Então, por exemplo, uma coisa que as pessoas têm, problema de ritmo. Aí eu digo, já sei o que eu vou fazer. Eu levava um pandeiro para os ensaios, né? Bem brasileira. E eu digo, muito bem, agora vamos cantar isso com o pandeiro. Eu fazia a percussão do troço, eu fazia uma percussão, que aí até o negócio entrar. Quando eu entrava, eu digo, ok, agora podemos cantar isso sem o pandeiro. Funcionava. Então, tem uma opção de coisa que tudo isso é o trabalho do regente. Quer dizer, você tem que ver onde você tem que localizar, onde está o problema. Pum, o que eu quero? 2. Quer dizer, para eu saber o que eu quero, eu tenho que entender a obra. Isso, obviamente, depende do seu treinamento. O que eu quero, como é que eu vou conseguir, você reconhecer na hora que está tendo ensaio o que não está funcionando. Se, por exemplo, os baixos estão fazendo acentos, isso é a coisa mais comum do mundo, acentos demais. Então, por exemplo, fui à praia, marará, aí a pessoa começa a fazer um monte de acentos, é típico. Aí, baixos, olha só, nossa frase não é assim, só os baixos. E você vai, isso é o que você faz no ensaio, é um trabalho de limpeza. E aí chega pronto. E aí, na hora que você está regendo, você está lembrando, você olha, vai chegar aquele pedaço, eu já olho para os baixos. Só aquele olhar, ele já lembra, é isso, é aquele lugar que a gente teve Mas esse trabalho pode ser feito de muitas maneiras. Você pode fazer... Como eu nunca pensei em ser regente, nunca. Juro. Foi aquilo que você falou, né? A vida vai levando lugares porque que a gente não isso ocorreu também, Festival de Abu Ghosh, essa diretora, Hanatsui, que me deu um projeto que eu tinha que reger. Mas, enfim, é engraçado que muitas vezes quando eu falo com os baixos, que eu, como violoncelista, viola da gamba, eu digo, porque nós baixos, tarará, eu estou regendo, mas eu respeito meus colegas e eu procuro fazer uma regência positiva, que é no sentido de, gente, vem comigo, olha que máximo isso aqui. E não, faz isso, piano, não sei o que, como tem muitos regentes. E isso funciona fantasticamente, por isso que fica eletrizante. Porque eu me considero a catalisadora de uma energia, que o meu papel, entre outras coisas, lá é catalisar toda aquela energia e botar todo mundo louco para fazer aquilo. Então, quando o Fênix toca, é sempre literalmente impactante, porque é um monte de energia, de uma energia positiva. Outra coisa importante também, trabalho com os cantores. Então, eu trabalho com os cantores do mesmo momento. Eu sempre mando o mesmo e-mail. Quando contratamos, ensaios, primeiro de tudo tem que ter um ensaio sozinho comigo at learning stage. Eu escrevi em inglês.
como eu vou dizer isso, no nível de básico, no seu nível de aprendizado. Quer dizer, eu não quero que você venha cantando a música para mim. Não, eu quero quando você está aprendendo. Aí eu vou lá e digo, vamos olhar, o que estamos cantando aqui? O que estamos dizendo? É a mesma coisa, eu faço o cantor dizer o texto, primeiro só o texto, depois o texto no andamento, aí eu acompanho, ele só está dizendo, eu estou acompanhando, até a gente ter uma coisa que seja realmente expressiva. Não tinha noção do tamanho do trabalho. E aí, finalmente, a pessoa canta. E aí eu vejo afinação, etc., né? Eu, em geral, trabalho muito com a viola da gamba, que tem trastes, então eu consigo, clara, sem nenhum problema, dizer, tocar as notas, olha, isso aqui não está legal e tal. Obviamente, eu tenho que saber na minha cabeça que não está legal, né? Obviamente. Mas com a experiência... com a experiência você... Não, mas eu estou dizendo, também é um aprendizado. Mas a outra coisa é respeitar o cantor. Às vezes tem uma coisa que não está num range, como é que diz? Numa tessitura que é boa para aquele cantor. Então, dependendo do projeto, se não é um projeto orquestral, eu vou e transponho. Eu aprendi a mexer com o finale, essas coisas, para poder transpor para cantores, para ficar sempre confortável. Quer dizer, eu tenho um papel duplo. De um lado, eu tenho que dar uma empurradinha no cantor e dizer, você pode. Quero mais expressão, quero mais emoção. Eu fico inventando jogos. Às vezes eu me lembro que tinha uma cantora que eu precisava que ela cantasse não. Era a ópera... não, foi A Queda dos Anjos, um projeto que eu fiz com a Universidade de Tel Aviv. E o não dela era muito pouco convincente. Eu comecei a dizer, olha, o que você vai me dizer se eu te disser isso assim que eu quero que você faça? Finalmente eu consegui. O não que você queria. O não. Eu falei, olha, vou te mandar para a Venezuela, está faltando papel higiênico lá, você vai ficar lá cantando. Não. Eu falei, exatamente. Então eu tenho essa função de soltar a parte emocional dos cantores, né? Porque eu não me interessa ter uma pessoa, como frequentemente eu vi milhares de vezes. Uma peça, o cantor levanta, senta. Não é isso, nada. Como eu falei, eu venho do teatro. E o efeito é outro. Porque, né, eu sempre digo que Frank Sinatra cantou até tarde porque ele não tinha mais voz, mas ele tinha o texto, ele tinha a emoção. Então, isso é uma das coisas que eu faço, eu tenho que proteger o cantor também. Eu não posso nunca colocar esse cantor numa coisa que vai ficar ruim para a voz dele, etc. Então, é uma outra coisa que eu tenho que estar... É um trabalho de quebra-cabeça, né? Eu tenho milhões de tabelas, por exemplo, aí tem tabela quando você vai ensaiar. É mais até burocrático do que eu imaginava. Muito. Então, para planejar os ensaios de um projeto grande, por exemplo, o que eu vou fazer, quanto tempo. Eu tenho uma tabela, tal movimento, eu aloco X tempo. Né? Às vezes até eu dou a tabela para alguém, me avisa se eu estiver chegando perto, se eu estou passando muito do tempo. A gente sempre passa um pouco do tempo, mas eu tenho que ter um guia, né, para não perder tempo demais numa coisa e não ficar sem fazer outra. Então, eu tenho isso. Então, antes eu faço uma tabela que são solos de fulano, solos de cicrano, duos de fulano com cicrano, duos de fulano, cicrano e clarinete solo, por exemplo. Né? Para eu poder planejar um ensaio, porque eu tenho que dizer para as pessoas que... naturalmente que lá em Israel eu tocava com gente que saía, participavam de orquestras da ópera, os cantores eram da ópera israelense. Então tem que ver que a fulana tem um ensaio da ópera a tal hora. Então como é que você me aloca? Então é uma trabalheira assim, quer dizer, como você vê a ponta... Não é só aquilo que a gente vê no concerto, não, é muito mais. Muito mais, mas é um trabalho... incrível. Eu mesma me espanto. Eu estava vendo, saíram agora os vídeos todos que a gente fez, concertos lindos à beira do Mar da Galileia. A gente fez, são os últimos vídeos que estão no YouTube do Ensemble Fênix. Se alguém quiser ver, Fênix como em inglês, Phoenix.
esses vídeos são lindos, à beira do Mar da Galileia. Então, eu fiz um programa que era em homenagem a Dom Pedro, né? E a independência. Então, tinha o credo do Dom Pedro, tem a missa pastoril para a noite de Natal do padre José Maurício, que é linda, tem uma abertura de Marcos Portugal e no final um lundu. E isso foi uma fase difícil da minha vida, que meu marido tinha acabado de ser operado da coluna, e uma fase que foi uma complicação. Eu ir para os ensaios, eu fazia tudo estando com uma situação, e lá a gente não tem essa ajuda que tem aqui. Foi difícil, mas quando saíram os vídeos, eu olhei e falei, você olha, eu digo, poxa, eu olho para mim mesma, parece que é uma pessoa que não tem zero problema, foi tudo fácil. Você vê a imagem da felicidade, assim, me lembra de eu... Naquele momento você estava lá... Totalmente. Entregue. E saiu muito, muito, muito lindo. Tanto que a gente resolveu fazer o álbum tá no Spotify, mas é a única gravação mundial com instrumentos de época do Credo de Dom Pedro, que é uma lindíssima obra. Mas eu acho que quando você faz as coisas com paixão, você nunca se engana. Quando você faz as coisas por fazer, você só se engana. Você não tem nenhuma possibilidade de dar certo. Porque o que conta na vida não é a chegada, é o caminho, né? A chegada é importante também, mas o caminho que você faz. Então, como você vê, se eu vou pegar um projeto para reger, eu espero, se Deus me conceder, aqui fazer um projeto no final do ano, que eu bolei Te Deum, pegar o Te Deum do Luiz Álvares Pinto, um compositor pernambucano, e o Te Deum do Marc-Antoine Charpentier, que é uma peça maravilhosa, e fazer. Então, eu comecei a bolar isso, então eu já estou viajando. Aí eu digo, falei, quem que vai tocar? Fala, quem vai tocar isso? Vou atrás. E começo a estudar a obra. Então, o caminho é fantástico. Aí, quando você chega lá no fim, sai ótimo, porque você fez tudo, é um processo. Você fez tudo com compaixão, com amor, com entrega, exatamente. Então, apesar de que assim, não é fácil, obviamente, demanda uma quantidade de trabalho e muitas vezes de frustração, porque tem milhões de empecilhos. E eu digo, na profissão de música, quando você acha que viu tudo que pode acontecer, dar de errado acontecer, não, você está enganado, não foi, mas vale a pena. É o que te faz feliz. É o que me faz feliz, e o mais legal é quando você ouve isso do público, né? Um dia desse eu fui tocar um concerto em Haifa, um concerto de câmara, e uma pessoa que tinha chegado antes, ele disse, olha, queria dizer para você que vocês trazem para a gente felicidade. Isso não tem preço. Não tem preço, né? É um negócio assim que... E também a capacidade de até dialogar. Quando teve 7 de outubro, eu estava marcado para fazer concertos de Natal no final do ano, né? Assim, dezembro. E aí, nem eu, nem ninguém estávamos com cabeça de fazer concerto de Natal, obviamente. Eu tinha um programa de Natal tudo organizado, tudo pesquisado, tudo dividido, tudo organizado, essa parte toda feita. Só faltava chegar, ensaiar e tocar. Não tinha condição. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu tive uma ideia. Eu peguei Judas Macabeus de Handel, e a história, o texto, era exatamente o que tinha acontecido com a gente. A Israel foi invadida, as cidades foram arrasadas, e tinha lá um coro incrível, Mourn, O Children of Israel, lamentem, e tinha... reféns foram levados cativos na obra. Então, um dos textos era Judas shall set the captives free and bring us to victory. Judas vai libertar os cativos e nos levar à vitória. E aí eu falei, eu vou fazer isso. Aí eu fiz uma versão abridged, reduzida, porque são 3 horas, só com as coisas realmente 100% relevantes. E a gente fez concertos. E, de novo, as pessoas choravam. E a gente, pra gente, sendo contada, pra gente foi uma coisa, todo mundo veio,
e se engajou. Até para ver que não é uma história nova, né? São coisas de repetição. Se isso está sendo contado lá atrás e aconteceu no Holocausto e aconteceu de novo, são histórias de repetição, né? Mas foi uma coisa assim emocionante para todos nós e para o público. Foi um negócio assim, quer dizer, foi absolutamente relevante. E foi uma catarse. Eu já sabia que eu vinha para o Brasil nessa época, mas foi uma ocasião de eu dizer... Eu não sei, é uma coisa muito difícil de botar palavras, eu não sei como explicar isso. Mas foi uma ocasião de dizer, nós lá, que eu estou indo embora por força das circunstâncias, mas eu faço parte. Então, é uma coisa um pouco estranha isso, de você pertencer muito visceralmente a dois países, a duas culturas, porque eu pertenço aqui. Você pode ver na discografia do Fênix o que tem de Brasil, que é proporcionalmente totalmente desigual. Assim, né? Tem pelo menos 4 álbuns dos 13 que são Brasil. Mas e eu estou feliz de estar aqui. É uma coisa que é difícil. Eu estou feliz porque eu, como falei, eu adoro história. Então eu conheço bem a história do Brasil e sempre adorei. Então eu adoro fazer coisas de música brasileira e quero fazer a música. Eu não posso mais dizer Brasil colonial, me explicaram. Agora estou sendo instruída das coisas que eu não devo dizer, mas a época em que os principais compositores do Brasil eram negros. Então, eu quero fazer essa época. Eu já comecei com o padre José Maurício. Então, tem muita coisa que eu quero fazer, que eu estou feliz como brasileira. Então, é uma coisa muito estranha de explicar como você pode ter... Você deixou um pedaço seu lá, mas você também tem um pedaço enorme seu que está aqui. Então, é uma coisa que quando eu estou lá, eu tenho um pedaço meu que ficou aqui, e quando eu estou aqui, tem um pedaço meu que ficou lá. Foi esse também o álbum da Leonora Duarte. Foi a Mirna Israelense que fez. Foi o meu belonging, o meu pertencer lá que fez. Então, ele é um álbum muito, muito incrível. E assim como esse Wind and Sea, foi a Mirna brasileira que fez. Então, elas coexistem. Né? Por isso que eu falei, assim, não é uma questão de querer ser pretensioso, eu falei que eu acho que o meu destino em vez de reclamar disso, é dizer, não, meu destino é ser ponte. Então, antes eu estava lá, agora eu estou aqui, mas eu estou aqui diferente do que eu era quando eu saí. Sim. Eu sou outra, depois de 32 anos lá, então eu posso fazer um ir e vir entre aqui e lá, que eu acho que é uma coisa enriquecedora, né? Sim. Assim espero. Você vai construir muitas coisas grandes aqui, eu tenho certeza. E eu queria saber se você tem algum recado para o público que está assistindo antes da gente encerrar nossa entrevista. Não tenho. Olha só. Vocês podem achar surpreendente que uma pessoa de 73 anos muda de país e está prontinha para recomeçar. Então, isso de novo vai tirar as ideias da cabeça que não tem nada a ver. Eu estou fundando a ala brasileira do Ensemble Fênix. Escreve PHORNIX. Espero ter o apoio de vocês vindo aos nossos concertos. E se alguém tem acesso a organismos que promovem patrocínio, deem a sua ajuda, porque a gente tem muita coisa boa para fazer aqui e todo mundo que puder participar de alguma maneira, eu agradeço que vai acontecer. Venham fazer parte disso. Muito obrigada pela entrevista. Foi assim, uma experiência incrível, foi um aprendizado incrível. Eu ouvi muitas coisas que eu não sabia que eu precisava ouvir, mas que eu precisava. E isso que é o legal das grandes conversas. Eu acho que você tirar coisas não só para o público, mas também para si, para o aprendizado próprio. Então, eu queria te agradecer muito por ter vindo. A Rai TV te agradece. E, pessoal, confere o trabalho da Mirna Herzog aqui embaixo. A gente vai deixar na descrição o Spotify dela, o canal no YouTube.
Fiquem ligados porque é incrível. E, novamente, muito obrigada. Muito obrigada, Nelly.